Vim de rosa. Eu não, eu tô meio vermelhinha, mas Outubro rosa. tá valendo. Outubro rosa. E, afinal de contas, né, o propósito da jornada ter acontecido nesse mês tem tudo a ver com o Outubro Rosa e com o dia, né, mundial aí da menopausa, que foi no dia 18 de outubro. Então, sejam muito bem-vindas à nossa aula de encerramento da primeira jornada. Primeira, hein, gente? Agora a gente vai falar assim. Foi a primeira jornada Reinvente-se. Quero muito agradecer a todas vocês que ficaram aqui com a gente essa semana toda, participando, mandando aí, né, as suas fotinhas dos nossos desafios, compartilhando, perguntando. Muitas pessoas me mandaram umas mensagens também no privado, e fico muito feliz, recebi muitos depoimentos, assim, de mudanças. Bom dia, Raquel, de mudanças de comportamento aí mesmo, mudanças de hábitos, e as pessoas muito gratas e animadas. Então, a gente não vai parar por aqui, tá? Hoje, né, nós temos a apresentação para fechar a nossa jornada aí com chave de ouro, da Ana Cláudia, essa querida, especialista em várias coisas, né, Ana? Na vida, eu falo, sou especialista na vida. Isso mesmo. A Fabi ontem ficou encantada com você, né? Você percebeu. Ela é um amor, gente. A Fabi é um amor. Precisamos marcar esse encontro para a gente abraçar uma a outra aí. Isso mesmo. Então, eu vou deixar você se apresentar e vamos lá. Fica à vontade. Então, vamos lá. Começar. Depois, nós vamos falar ainda dos nossos sorteios, tá? E eu já tenho tudo aqui anotadinho, quem participou mais, quem postou mais. E aí... Eu já vou abrir mão, que eu não mereço nada, porque eu não fiz nada. Não mereço. Não, porque a minha jornada ainda vai participar na semana que vem para eu fazer meus desafios. Mas não consegui o desafio nenhum. Participou, pode ficar em paz. Eu fiz da Nutri e da Raquel um pouquinho. Foi falha minha, mas você fez a atividade, não fez uma diferente, né? Mas eu tinha que ter postado. Não, mas eu fiz, porque as minhas não valiam, mas eu fiz muita coisa diferente, tá? Vamos lá. Então vamos lá, Ana. Então, vamos lá, meninas lindas, mulheres abençoadas. Estamos esse sábado. Eu me preparei ontem, o meu momento de meditação, porque eu costumo sempre pedir muita luz para que eu seja luz, né? Então, eu acho que cada um aqui tem um papel nessa terra, a gente está passando por aqui e a nossa passagem tem um propósito, tem um fundamento. A gente não nasceu só para comer, dormir, trabalhar que nem uns camelos, não. A gente tem propósitos aqui que são muito maiores. Então, eu fui lá fazer os meus 5 minutos de pedir que eu seja a luz para vocês, tá? Então, o que eu estou trazendo aqui foi uma inspiração, então eu estou trazendo o que eu aprendi com a vida, o que eu aprendi nos meus estudos, é até um desafio para mim, porque eu estou aqui com uma profissional da psicologia, que é a Raquel, querida, né? E eu não sou da área da psicologia, né? Eu estudo muito comportamento, eu sou da área de educação, vou me apresentar aqui, mas coisas aconteceram na minha vida que foram me levando para ir, tipo assim, intrigada. O que é isso? O que é essa mente que controla esses corpos? O que essas pessoas fazem? Por que eu faço? Como eu faço? E essa curiosidade, somada a um monte de turbilhão de coisas que aconteceu na minha vida, me trouxe nesse ponto que eu estou aqui, tá? Então, vamos lá começar. Vou falar um pouquinho mais de mim, mas eu já vou botar uma apresentaçãozinha aqui para ir me guiando. Vamos ver se eu consigo, Van, porque eu não sei se eu já fiz isso algum dia na vida desse jeito, nesse programa. Então, deixa eu ver se eu consigo. Se você precisar de ajuda, a gente vai aí se falando. Vocês vão me dar suporte. Você abriu, está com a apresentação aberta. Acabei de abrir, agora eu vou achar ela aqui, achei, e vou partilhar. Veja se sobe. Acho que vocês comentaram que estava dando tilt o PowerPoint, eu joguei no PDF, tá? Aí, perfeito. Estão vendo aí? Deixa eu ampliar a minha tela aqui. Pode colocar. Aí. Então, tá. Então, a proposta
com esse convite que eu recebi da Van, de falar sobre gratidão e espiritualidade e trazer o poder do autoconhecimento, tá? Então, essa minha proposta, né, uma jornada de transformação, nós estamos numa jornada e esse assunto, ele proporciona transformação na vida da gente. Eu conheci a Van por causa de outras coisas, então vamos ver se eu consigo daqui, por aqui, não tem que ser por lá. Aqui. Bom, então eu conheci a Van. Vocês estão vendo a tela só do PowerPoint, né? Só do PDF. Vocês não tá espelhando, não. Tá dando para ver bonitinho. Tá. Então, tá. Então, eu aprendi a mexer no negócio aqui, tá top. Então, vamos embora. Conheci a Van, por quê? Porque o momento que a Van entrou na minha vida, ano passado, né, Van? Final do ano, começo do ano, alguma coisa assim, eu estou no marketing. Então, neste momento atual da minha vida, eu estou uma profissional do marketing digital. Então, eu trabalho com gestão de redes sociais, com design, com edição de vídeo, de Reels, com mentorias e consultorias de posicionamento digital. Então, hoje, a Ana é isso. E por conta disso, a Ana chegou na minha vida. Então, através de um contato, que é em comum entre nós, uma amizade que eu fiz no mar, trabalhava com ele. Ana, eu não sei se para todo mundo está dando uns cortes, está dando umas falhas. Vocês estão percebendo? Tá sim. Tá falhando o áudio. Tá. Ô, Van, você está gravando? Estou gravando. O Edi, seu áudio está aberto? Tá. Não, peraí, deixa eu ver. Acho que tá. Fecha um pouquinho, vamos ver. O meu tá aberto? Tá. Tá só o meio da Van. Pronto, agora eu vou fechar o meu. Vai me guiando, então, tá? Se ficar ruim, me avisa. Por quê? Porque nesse momento atual, eu também moro no campo, eu moro numa área rural, e eu estou aqui usando uma Starlink que é nova, e também o sinal, podemos afirmar que é ótimo. Né? Então, Ô, Ana, às vezes o microfone. Tenta tirar. Tenta ver se... Pode ser que seja o fone dela. eu acho que eu sei o que é. Espera aí, veja se vai melhorar. Melhorou. Melhorou? Melhorou. Agora melhorou? Gente, eu tava com uma música de meditação aqui no fundo. E eu não tinha me tocado que estava ligado aqui, porque daí cortou para mim, só que você estava sofrendo interferência. Então agora melhorou, vocês estão ouvindo melhor. Sim, melhorou. Melhorou, então, agora tá ótimo. Vamos tentar continuar então, gente. Desculpa por isso aí. Como eu estava dizendo, então, eu estou no marketing, conheci a Van através desse trabalho, e no meio dessa jornada, a gente foi trocando informações, a gente foi trocando mensagens uma com a outra, e aí ela me abriu esse espaço para estar aqui compartilhando um pouquinho do que eu já falei para ela, um pouquinho do que a gente já conversou, e do que ela tem vindo me acompanhar. Por quê? Porque a minha vida é cheia de acontecimentos, então eu tenho até uma tatuagem escrito resiliência no braço, porque foi superação em cima de superação, e eu aprendi a trazer leveza. Eu aprendi a trazer leveza para o caos que era tudo, sabe? E aí, por conta dessa leveza que eu encontrei, eu tento espalhar ela. E aí foi nesses momentos que a Van falou assim, ai, legal e tal. E eu me ofereci e a gente está aqui, tá? Então, eu tenho minha apresentação, eu sou empreendedora do marketing digital há 4 anos. Antes disso, eu era da área administrativa, então é formada em administração, auditoria, controladoria e finanças, técnica em contabilidade aprovada pelo CRC, eu vivia de planilhas, e no final da minha trajetória na área de administração, eu estava com o setor de suprimentos na área hospitalar, eu era gestora lá. Então, eu entrei como analista de controladoria, no meio do fuzuê, eu implantei umas paradas lá, porque eu era do controle, sabe? Uma pessoa controladora era a Ana. Então, tudo planilha, controle, enfim. E aí, eu fui parar na gestão. Veio a pandemia, e até a pandemia eu já tinha passado pelos meus acontecimentos de vida. Na pandemia, lavou de vez. Aí a pandemia veio e falou assim, não, você já estava com dúvida sobre a sua vida, é agora, ou vai ou racha. E eu mudei totalmente. Então, ali eu encontrei uma oportunidade de estudar o marketing, era um sonho meu poder criar o meu filho em casa, porque era assim...
um tormento, ele doente, eu tendo que trabalhar, e sogra trabalhando, e mãe trabalhando, e não tinha com quem ficava, e enfim, a vida era um tormento. E aí eu tinha um sonho de poder cuidar dele quando ele estivesse doente. Era esse meu sonho. Então, eu tinha muitos sonhos, mas esse era o que regia a minha vida. Não vejo a hora de poder criar meu filho. E ele foi uma criança doente até os 5 anos de idade. E ele, nariz escorrendo o ano inteiro. Então, eu necessitava, era assim, um desejo do fundo da minha alma que eu pudesse criar ele, parar com aquele tormento e de depender dos outros, de não poder levar para a escola, de não poder faltar. E aí, naquele momento, na pandemia, que as coisas começaram a digitalizar, eu encontrei a oportunidade de estudar marketing, de me identificar como com afinidade para o design. Então, pensa a pessoa que era da planilha, do controle, de repente ela se viu criando arte, criando textos, enfim, eu me encontrei lá dentro do marketing, tá? Então, assim, eu tinha um toque criador dentro de mim que estava adormecido, e assim, o autoconhecimento num processo que eu passei foi me despertando. Então, hoje estou aqui para falar para vocês. Então, toda essa minha vida administrativa serve para que eu leve a minha empresa, administre as finanças da minha casa, possa ajudar empreendedores com isso, mas hoje eu vivo de tentar transformar através do marketing para quem precisa da rede social, e agora, recente, eu estou me empenhando em trazer esse conteúdo de luz. Eu sou professora também, um momento da minha vida, no meio desse caos todo, eu mudei para o campo, e decidi que eu precisava fazer mais pelo mundo, só que eu não sabia exatamente o que fazer pelo mundo, né? A minha irmã e a minha mãe abriram uma ONG para cuidar dos animaizinhos da rua, então eles cuidam de todos os gatos que aparecem, doente, prenha, que deu cria, só que eu não me identifiquei com a causa, e eu estava me sentindo um nada, porque eu falei assim, eu estou vivendo para quê? E aí eu falei assim, eu preciso fazer alguma coisa, eu decidi dar aula, então eu encontrei um processo seletivo na ETEC, e eu estive professora. Passei por um período de 8 meses de afastamento, e agora eu fui chamada no Dia dos Professores para retornar. Então, para o próximo ano, eu volto a ser professora de ensino técnico de marketing, administração, logística e contabilidade. Bom, essa jornada de superação que eu falei, várias coisas aconteceram, me trouxeram uma nova perspectiva de gratidão e propósito, e através da criação de conteúdo que eu tenho trazido nas minhas redes sociais, trazido nas conversas, enfim, eu tenho essa intenção de inspirar outras pessoas a encontrar a luz, tá, gente? Então, essa vai ser uma conversa baseada naquilo que eu fui encontrando e trazendo reflexões para vocês. Tamo junto? Então, vamos embora. Por que gratidão, espiritualidade e autoconhecimento? Por que isso? Na nossa rotina acelerada, então, muito analisando o mundo atualmente e muito sabendo do que eu vivi, do que eu passei, eu falo que essa rotina acelerada, muitos de nós esquecemos de parar e olhar para dentro, porque a gente começa a viver só o que está fora, só a cobrança, só o que o mundo espera da gente. No meu caso, era o que meus pais esperavam de mim, o que eu tinha que ser, então eu estava muito ocupada no que eu tinha que ser para parar e olhar para dentro do que eu realmente era e eu queria ser. Então, eu estava totalmente ocupada, não tinha tempo para isso. E a gratidão e o autoconhecimento, ela nos ajuda a nos reconectar com a essência, porque, como eu disse, nós nascemos com um propósito nessa terra, e às vezes a gente passa dormindo por ela. Dormindo por quê? Porque a gente quer? Não. Porque o mundo que a gente entra, a família que a gente entra, a sociedade que a gente entra, começa a nos colocar naquele caos, e a gente esquece de olhar a nossa essência, a gente esquece que a gente está aqui por um propósito, e a gente pensa que a vida é acordar, trabalhar que nem um camelo, comer, dormir de novo e ter estresse, e às vezes a gente passa a vida assim. Tem gente que vai chegar lá no final e vai ir embora e não entendeu que a vida não é para ser só isso, né? Então, esse momento da gente parar e entender que essa é a oportunidade de nos reconectar com a essência e encontrar um propósito, e isso nos aproxima da espiritualidade. Por quê? Porque a espiritualidade é diferente de religião. Então, eu posso estar dentro da religião e ter espiritualidade desenvolvida, me reconectar, me conectar com o Deus ali dentro, com minha essência ali dentro, e eu posso fazer isso fora da religião. Então, dentro da religião, é mais fácil porque está todo mundo dentro de um objetivo, e isso a gente vai aprendendo, a gente vai estudando, e vamos
acabando encontrando a espiritualidade ali. Mas a gente pode viver a espiritualidade e ter uma vida em plenitude fora de uma religião. Porque religião, ela foi criada por pessoas inspiradas nos mestres, né? Então a gente tem o cristianismo, que é o grande líder dessa humanidade, e quem fez a Bíblia não foi Jesus, foram os apóstolos e outras pessoas envolvidas com essa história. Então, eles trouxeram a essência do que é Jesus, do que Jesus pregava, desde lá de trás, né, o que trouxe, né, a hereditariedade de Jesus. Então, passa lá por tantas coisas no Antigo Testamento até começar o Novo Testamento, só que tudo foi narrado por pessoas, e quando Jesus nasceu e fez toda essa transformação no mundo, ele não era cristão, ele era Jesus dentro de uma religião do judaísmo. E aí depois Paulo seguiu com essa religião e, né, proclamando a palavra, levando a palavra junto com os outros discípulos, mas tudo surgiu dos homens, de fato, porque não foi Jesus que sentou para redigir uma religião, não foi Buda que sentou para redigir um conceito. Então, todas as religiões, elas surgiram de homens, e homens têm ego, e ego influencia o que eles querem. Ah lá, o Chosen, Raquel, muito bem, é bem interessante mesmo. A minha mãe assistiu, isso é bem interessante, a gente consegue entender bem essa questão. Mas aonde que eu quero chegar com isso? Que a religião é maravilhosa, eu quero colocar o meu filho numa religião para que ele tenha uma cultura de fé, só que a gente não se bloqueia dentro da religião, porque a nossa espiritualidade está dentro da gente. Eu não preciso estar lá na igreja para me conectar com Deus, eu vejo Deus o tempo inteiro em tudo, e eu vou explicar o porquê para vocês, tá? Vamos lá, eu quero fazer uma pergunta aqui. Então, já falei de mim, já falei um pouquinho da gratidão e por que a gratidão, autoconhecimento e espiritualidade. E a pergunta é: o que você deseja viver e conquistar nessa vida? Viver ou conquistar, tá? Conquistar se for bem, se for posições, ou viver mesmo, né? O que o seu ser, Marilza, Raquel, Leonice, Tanise, Joana, Vanessa, Edil, o que o ser de vocês quer viver, quer conquistar nessa vida? Não é para responder, é para refletir. Pensou, uma pausa, meu Deus, o que eu ainda desejo viver? O que eu ainda quero conquistar nessa vida? Bom, vamos seguir. Depois a gente vai voltar nesse ponto aqui. Se você fizer o que sempre fez, obterá o que sempre obteve. Isso é uma frase de Tony Robbins, um grande coach lá dos Estados Unidos, que ele transforma vidas, revoluciona vidas, e uma sessão de coach com ele tá $100 mil, tá? Então, é o cara que transforma vidas. E aí eu peguei essa frase dele, eu gosto muito do que ele fala, e ele falou: se você fizer sempre o que fez, você vai ter os resultados que sempre obteve. A gente tem coisa na nossa vida que foi legal, que foi bacana, que vale a pena manter, que deu certo. E tem coisa que a gente fala: meu, não é isso que eu quero. Só que se eu continuar agindo da mesma maneira, eu vou continuar tendo os mesmos resultados. Então eu tenho que fazer o quê? Mudar. Só que mudar, às vezes é difícil, porque a gente só consegue dar um passo diante de um caminho que a gente enxerga, né? Então é muito difícil a gente dar passos onde a gente não enxerga, né? As nossas redes neurais, né? O nosso cérebro, ele vai criando conexões conforme o aprendizado que a gente vai tendo, e às vezes a gente precisa de bastante tempo fazendo uma mesma atividade para que, de fato, ele entenda que aquilo é um novo caminho a seguir. E às vezes a gente começa a fazer algo novo e aí a gente começa a se frustrar porque a gente não está tendo o resultado que a gente queria, porque está mais difícil do que a gente pensava, porque dá uma vontade de procrastinar, e aí a gente não criou a conexão do novo hábito. E o cérebro volta a agir como ele estava agindo antes, porque era mais cômodo, era mais fácil. O nosso cérebro, ele tem uma tendência a economizar energia. Então, tudo que ele quer é fazer as coisas do jeito que ele já sabe, para que ele gaste o mínimo de energia possível. E aí isso faz com que a gente procrastine, faz com que a gente desanime das coisas e que a gente não queira fazer mesmo, não queira mudar, porque tá bom aqui no cantinho, eu vou ficar aqui desse jeitinho, aqui eu sei, eu já conheço esse mundinho. Toda vez que a gente tenta sair, existe uma resistência desse cérebro em aprender, em realmente se dedicar. E aí a gente precisa colocar motivação, muita motivação, para que ele
entenda que agora é um novo hábito, agora é uma nova maneira de viver, e ele construa redes novas, né, redes neurais novas, e aí isso vira um hábito para deixar de ser tão penoso para eu fazer. Só que eu vou pensar o seguinte, eu vou me esforçar 15 dias com esse cérebro tentando voltar para trás, e eu tentando forçar 15 dias para depois ele fluir o resto da minha vida, ou eu vou economizar esses 15 dias de sofrimento para ter 40 anos vivendo do mesmo jeito que eu tô aqui? Só para a gente refletir, tá? Comecei a falar do cérebro aí, né? Então agora vamos entender. A Raquel já trouxe isso, e aí eu vou falar um pouquinho e já vou pular para o próximo assunto, tá? O estado emocional. Então, o estado emocional é aquele estado em que eu me encontro emocionalmente, muito, muito óbvio aqui, né? Nada de diferente. Mas vamos entender o que são as emoções. Então, reações automáticas e intensas do corpo diante de situações. Então, a Raquel trouxe o momento do medo, ele é muito importante porque ele nos protege, ele nos avisa que meu para, não continua. Então, as emoções, elas são importantíssimas e a gente tem que sentir elas. O que acontece é que se eu fico muito tempo nelas, eu estou transformando ela num sentimento. Aí ela já começa a liberar esses neurotransmissores, começam a liberar hormônios, que eu começo a ter uma transparência do que eu estou sentindo de emoção. Primeiro eu tenho aquele primeiro impacto, o medo. Eu tenho a raiva. Então, fisicamente eu trago traços do que eu estou sentindo na emoção. Só que o medo ele vai me dar, eu vou entender que a situação já passou e eu vou relaxar, né? A raiva eu vou sentir, vou tentar solucionar o que está acontecendo, eu vou entender de onde está vindo, e aí eu vou encontrar mecanismos, como a Raquel ensinou, da respiração, alguma outra coisa, que eu volto para o meu estado emocional de tranquilidade. Então, eu consigo ter as emoções e ter consciência sobre elas e voltar a um estado emocional positivo, vamos falar assim. Mas, fisicamente, eu vou assumindo características de acordo com as emoções que eu mais vivo. Então, se eu vivo na tristeza, se eu carrego comigo a emoção tristeza, eu começo a transparecer tristeza na minha vida. Então, eu vou estar com aquela cara de derrotada, o meu corpo fica assim, tá? Vamos fazer só um teste, né? Fica encolhidinha assim, ó, bem encolhidinha, sabe? Sim, bem curvada. Nossa, bem triste. E fala assim: a vida é maravilhosa. Sente assim: a vida é maravilhosa. Nossa, eu tô muito feliz. Você consegue sentir felicidade desse jeito que você tá aí, assim, ó, curvada? Não, não parece que não combina. Não combina. Agora faz assim, ó, estica aí na cadeira, você tá na praia, você tá vendo o mar na sua frente, nossa, cervejinha gelada. Aí você fala, que vida ruim! Nossa, como eu tô infeliz, que vida ruim! Dá para fazer isso? Não dá, tem coisa que não é coerente. Então, o nosso corpo, ele comunica. Então, a pessoa pode estar com a vida ferrada, pode estar tudo desgraçado, mas na hora que ela estiver de frente com o mar, com a cervejinha do lado, ela não vai conseguir ficar vibrando aquele sentimento de tristeza. Ela vai relaxar. Essa é a tendência, tá? A não ser quem já tem uma depressão e tal, mas essa é uma outra situação. Da mesma forma que se eu fico numa cama, deitada, sem querer levantar, porque alguma coisa tá. Eu tenho momentos, a gente tem momentos, e essa é uma jornada né, da menopausa, de transformação, e a gente sabe que a mulher entra num ciclo que os hormônios vão alterar o comportamento e os sentimentos dela. Só que aí ela tá na cama porque é o dia que ela não vai estar legal e ela vai ficar lá. Só que daí passa 1, passa 2, passa 3. Daqui a pouco ela está acostumada naquela postura de tristeza, está acostumada naquela postura de melancolia, tá? Então, aquela emoção ela vai virar um sentimento e aquele sentimento que mais habitar no meu ser, eu começo a transparecer. Então, você viu aquelas pessoas carrancudas, que vive com a cara brava? Ela impera um estado emocional de raiva lá dentro. Ela nem desfaz mais a cara. Eu tinha um vô que era assim, você olhava para ele, você já tinha medo dele, porque a hora que ele falasse, era melhor ele nem falar, porque era a braveza que ia sair dentro dele. Ele já tinha incorporado, o sentimento que ele mais vivia já estava incorporado nele, né? Aí, onde que eu quero chegar, né? O lar emocional. Então, a gente viu que emoção vai gerar um sentimento. O lar emocional. Quais emoções você acessa com maior frequência? Aí eu tenho emoções
que elas estão num belo estado emocional. Então, eu tenho o belo estado emocional, que carrega um grupinho de emoções do belo estado emocional, que é onde eu vou ter saúde, onde eu vou ter vitalidade, porque eu estou nutrindo um belo estado emocional, né? E eu tenho um lado que é o estado emocional de sofrimento. Aí eu tenho um conjunto de emoções que viram um lar de sofrimento, um lar, né, emocional de sofrimento. E existe um vício. Então, onde a gente mais fica, a tendência é que a gente sempre volte para lá. E enquanto a gente não tem consciência, enquanto a gente está vivendo no automático, a gente vai caminhando para esse lar. Então, aonde a gente está? Existe já uma tendência, como eu disse, do cérebro economizar energia e da gente ser melancólico. Isso já é uma tendência do ser humano, né? Quando ele está inconsciente, ele vai rapidinho para lá. Ele vai rapidinho para lá. Tudo que acontece, ele está onde? No lar emocional do sofrimento. Vamos ver quais são essas emoções do sofrimento, do lar emocional do sofrimento? A raiva, ela vai trazer coisas boas. Ela é importante em determinados momentos, mas se eu viver lá, tá sendo bom para mim? Não, vai me trazer sofrimento. A ansiedade, lar emocional do sofrimento. Arrependimento, a dor, aquela dor no fundo da alma. A angústia, sofrimento. A comparação acaba sendo um sentimento que traz sofrimento, insegurança, a mágoa, ressentimento, culpa, solidão, tristeza. Então, tudo isso tem um papel importante na nossa vida? Tem. É para a gente deixar de ter essas emoções de jeito nenhum, porque elas estão protegendo a gente de alguma forma. O que a gente não pode é tornar ela nosso lar emocional, porque ela, num intervalo grande de tempo, ela não vai me fazer bem. Ela vai começar a desencadear reações bioquímicas. Isso é bioquímica do meu corpo, né? Então, isso começa a liberar hormônio, isso começa a entrar nas células, isso começa a fazer parte da minha vida. Então, eu já tenho uma tendência de ir para um lar emocional de sofrimento, já por ser humana. E aí, sem consciência, eu vou viver lá. Aí a gente tem o lar emocional, o belo estado emocional. O belo estado emocional, às vezes eu preciso fazer um esforço para chegar nele com mais facilidade, né? Assim, de um dia para o outro eu não consigo acessar imediatamente um belo estado emocional com tanta facilidade, mas com o treino, com consciência, eu consigo viver num belo estado emocional. E o que é um belo estado emocional? Então vamos refletir. O belo estado emocional é o do amor. O amor traz coisa ruim pra gente, gente? Não. A alegria, então é uma emoção, né, que ela vai se transformar em um sentimento, mas se eu viver num estado de alegria, é melhor do que estar num estado emocional de sofrimento, né? Então, a gratidão, essa é o motivo da nossa, né, da nossa aula aqui. A paz, olha que belo estado emocional da paz. A paz vai trazer algum transtorno, algo de ruim para a nossa vida? De forma alguma. A contemplação, a fé, serenidade, prazer, caridade, criatividade. Então, aqui está meio que misturado palavras positivas com um sentimento, mas todas elas levam a gente para um belo estado emocional, tá? A caridade, ela não chega a ser, ela é uma atitude, ela é um ato, né? Mas ela pode ser um sentimento de compaixão, de estar fazendo algo pelo próximo, que vai culminar no amor, porque sem o amor eu não tenho essa capacidade de sentir compaixão e de atuar na caridade. Então, tudo isso gera um belo estado emocional. Onde deve ser o nosso lar emocional? No belo estado emocional. Porque aqui, no belo estado emocional, a saúde vai estar melhor, os meus relacionamentos vão estar melhor, a minha alimentação vai estar melhor. Então, toda a minha vida ela vai se tornar melhor se eu estiver no belo estado emocional. A vida de todo mundo é fácil? Não. Lembra que eu tenho resiliência tatuado no meu braço. Vocês não esquecem mais disso, porque parecia que eu era fênix, ficava renascendo das cinzas assim, tá? Depois no final eu conto. Mas se eu não acessasse o belo estado emocional, eu ia terminar de sucumbir no buraco que eu estava indo, certo? Então,
Não adianta eu cultivar um lar emocional doente, por mais que a vida esteja me derrubando. Eu vou ter que encontrar o que está dentro do meu controle para eu mudar. Lembra que o cérebro cria novas conexões, às vezes demora, são hábitos de 7, de 15, de 40 dias, mas eu consigo criar novas conexões, mudar os meus hábitos de vida. Eu consigo, depende de mim. Então, chega um momento que a gente tem que analisar o que está dentro do meu controle nesse caos da vida aqui. O que está dentro do meu controle, eu vou fazer a minha parte. O que está fora do meu controle, eu vou aceitar. Eu vou aceitar, eu não vou ficar brigando. Eu não vou ficar brigando com quem não faz as coisas do jeito que eu quero, porque ele faz do jeito que ele aprendeu a fazer. E se ele não está disposto a melhorar, eu vou ficar me irritando para quê? Então, a gente começa a aceitar aquilo que a gente não controla. A gente pode influenciar, mas tem coisa que depende do outro. E aí eu não consigo agir. E se eu não consigo agir, eu vou ficar carregando mágoa, carregando peso, não vai resolver nada. Então, eu tenho coisa que eu preciso aceitar. Na hora que eu aceito, eu trago paz para o meu ser. O que eu consigo mudar, o que está dentro do meu controle, eu vou mudar. E aí eu vou encontrar maneiras de fazer isso de alguma forma, que seja mais sutil, que não seja tão estressante. Eu vou encaixar isso na minha vida. O que está fora, eu vou deixar para fora. O que tem como eu influenciar, eu vou lá agir. Vou tentar falar um bom dia aqui, ver se melhora o humor dessa galera, sabe? Então, o que eu posso influenciar aqui? Não tem como eu mudar o humor do outro, mas será que se eu falar um bom dia, eu consigo influenciar? Então, tem coisa que eu influencio, tem coisa que eu consigo controlar, e tem coisa que eu não consigo mudar nem influenciar, isso eu tenho que abandonar. E aí, a hora que eu vou tendo essas atitudes, eu vou ressignificando o meu lar emocional. Então, eu vou começando a deixar menos, acessar menos a raiva, eu vou acessar menos o arrependimento, eu vou acessar menos a culpa, eu vou acessar menos comparação, eu vou acessar menos o lar emocional de sofrimento, e eu vou começar a me manter mais e acessar mais o belo estado emocional. Até aqui, ok? Sim. Aí aqui, muitos joinhas aqui, muitos joinhas. Que é algo que eu aprendi estudando marketing, tá? Só que fez muito sentido para mim. E aí, falava muito sobre resultado, sobre mudar de vida. Por quê? Porque eu passei por uma transição de carreira, eu abandonei um cargo de gestão para virar social media, tipo assim, sabe? E aí, nesse treinamento, falava que emoção gerava sentimento, sentimento gerava comportamento, porque com base nos meus sentimentos eu vou tomar atitudes, e atitudes é o como eu estou me comportando, né? Então, aquilo deixa de ser só interno e começa a externalizar. É o momento da raiva que eu soco alguém, é um comportamento. Ou é o momento de paz que eu respiro, então eu vou ter comportamentos. Então, a emoção gerou um sentimento que gerou um comportamento. E o que acontece com os comportamentos que eu tenho na minha vida? Eles me trazem um resultado. Então, tudo que começa lá numa emoção, vira um sentimentozinho, isso reflete em comportamentos, inclusive até na minha expressão facial e corporal, então comportamento, influencia no meu relacionamento com o outro, né, nas minhas relações, então meu comportamento, e aí tudo isso, esse conjunto vai me trazer resultados. Se eu vivo num lar emocional de sofrimento, eu vou começar a ter problema de saúde, problema de relacionamento, eu vou ter isso expresso no meu comportamento, então o meu comportamento ele vai ser agressivo, ele vai ser de tristeza, e isso vai me trazer o resultado. Minha saúde vai estar boa? Então, eu vou ter resultado. Agora, vamos lá, eu estou identificando as emoções que eu sinto, porque não tem problema nenhum em senti-las, eu tenho que senti-las, o que é importante é o que eu faço com elas. Então, a hora que vem o sentimento, e aí eu tenho vem a emoção, eu tenho uma consciência, e aí eu consigo manipular esse sentimento. Então, calma, eu estou sentindo tristeza, eu vou sentir a tristeza, porque ela é merecida, só que não é aqui que eu quero morar. Então, deixa eu ver como eu mudo isso. A hora que eu tenho essa mudança, eu vou caminhar. Então, assim, ó, estou triste, mas eu não posso ficar nesse lar emocional negativo. O que eu vou fazer? Eu vou caminhar. Por que caminhar? Porque eu tô tendo consciência do que eu tô sentindo e eu sei que eu posso tomar uma atitude com base em outro sentimento. Eu quero sentir paz, eu quero sentir leveza. Então, o que eu vou fazer? Qual atividade combina com paz e leveza? Eu vou caminhar. Aí eu saio do meu estresse, saio da minha tristeza e eu começo a caminhar. Esse comportamento vai trazer coisas ruins? Não. A caminhada vai me trazer paz, vai me trazer leveza, vai fazer os meus
a minha circulação melhorar, a minha respiração melhorar. Então, a qualidade do pensamento que eu vou usar nessa caminhada vai influenciar no resultado. Mas só de eu ter tomado uma atitude de sair da cama, de não ficar remoendo a tristeza, de ter tomado um comportamento baseado, buscando um belo estado emocional, isso já vai me trazer um resultado diferente. Então, sempre lembrar que a emoção gera sentimento, que gera comportamento, que vai trazer um resultado. Certo? Para que acessar a gratidão? Todo mundo tá me vendo? Tá? Travou para mim aqui, mas tá bom. Por que acessar a gratidão? Gratidão é o sentimento mais maravilhoso que eu experimentei na minha vida. E eu espero conseguir falar deles com a magnitude que é para mim, tá? Aqui uma explicação básica. É um sentimento de reconhecimento e apreço por algo que recebemos, como se fosse um obrigado. Que seja de outras pessoas, então aquilo que eu recebi de outros, de alguma circunstância da vida, ou até que eu recebi de mim mesma. É uma emoção e é um sentimento que nos leva a valorizar as experiências e os relacionamentos que nos fazem bem. Tá? Então, uma definição. A gratidão, ela virou meio que clichê, sabe? Todo mundo fala, gratidão, gratidão. Eu escuto muito assim, gratidão, só que às vezes é gratidão vazia. Aquela gratidão que a pessoa falou gratidão porque ela tá automática, ela acostumou que todo mundo fala gratidão e ela responde gratidão no lugar do obrigado. Porque um obrigado sentido também é uma gratidão, né? Uma palavra sentida, ela vai se tornar a essência daquilo. Agora, com tudo que você responde, porque é automático. Você não está colocando sentimento. E a gratidão é o sentimento. Então, a gente tem a gratidão vazia, que é a forma superficial de agradecer. Falo lá uma gratidão, tá bom, gratidão. Só que não envolve o verdadeiro reconhecimento e o verdadeiro apreço que eu estou tendo por aquela situação. Superficial, sem emoção real. Então, isso é uma gratidão vazia. Aquela que não serve para a nossa vida. Gratidão passiva. Um reconhecimento de algo positivo em nossa vida, só que não resulta em ação e mudança significativa. Então, eu até tenho reconhecimento de que o que a Van me fez, me permitiu estar aqui falando para vocês é legal, positivo. Mas eu não tenho ação, tipo, isso não mudou nada dentro de mim e é uma gratidão passiva. Tipo, eu não estou devolvendo ela para o mundo em forma de energia, em forma de nada. Eu peguei e fiquei aqui para mim. Então, até não foi superficial, mas eu não soube nem o que fazer com essa gratidão daquilo que eu recebi. E aí tem a gratidão ativa, que é onde a gente precisa estar. E por que precisa? Porque eu vou falar daqui a pouquinho, mas vamos entender o que é a gratidão ativa, tá? Reconhecimento profundo e genuíno do que se tem, levando a ações concretas e ao desejo de retribuir. Então, eu sou tão grata do que a Van abriu o espaço, que eu tô dando o melhor de mim aqui para vocês. E eu tô com amor, eu tô fazendo isso com tanto amor, porque é a minha gratidão por esse espaço. Esse é um exemplo, tá? Então, a gratidão ativa tem o reconhecimento profundo que nos leva a ações significativas. Então, é o verdadeiro sentimento que você fala, a minha vida se tornou melhor. E aí, que eu possa devolver em forma de luz para essa pessoa que ela fez por mim. Que eu possa devolver pela vida, para a vida, que a vida tá fazendo. Para mim mesma, porque hoje eu comi certo. Então, nossa, você, Ana, você tá de parabéns, sabe assim, ó, gratidão por que você fez. Então, até para mim mesma, eu posso agir com gratidão ativa, né? Eu devo agir, inclusive, não é nem eu posso. Agora é onde eu falei que eu ia falar, tá? Por que eu tenho que ser grato? E aí, agora eu trouxe a Bíblia. Então, eu li muito, só que onde eu tirei todo o aprendizado da minha vida foi dentro da Bíblia, tá? E aí vem os embasamentos que eu sempre uso para falar e para justificar. Olha lá, Tessalonicenses 5:16 até o 18. Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Deem graças, gratidão. Outro, Salmo 107, no versículo 1. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Deem graças, gratidão. Filipenses 4, do 6 ao 7.
Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, com gratidão, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Esses são alguns versículos que reforçam a ideia. Eu vou vir com um mais pesado, mas eu quero dizer assim, né? A gente sabe o que tem que fazer, só que é difícil fazer. Porque lá na Bíblia a gente aprendeu desde criança, eu não sei a religião de vocês, eu não sei o que vocês seguem. Eu estou dentro da religião católica, só que eu estudo tudo que eu posso. E eu manifesto a minha fé de inúmeras maneiras. Então, a Bíblia ela é o livro que tem como é que fala? Maior apreço no mundo inteiro, né? Então, é o livro de maior ensinamento. E ali eu tiro muito ensinamento de Provérbios, porque o rei Salomão foi o rei mais próspero, mais rico, que nunca ninguém na face da terra conseguiu atingir aquela riqueza. E por quê? Porque ele teve tanta sabedoria que ele chegou nesse ponto. Aí depois ele enfiou a vida no nariz e tem todo o rolê que ele fez na vida dele. Mas na Bíblia tem muito conhecimento. E eu tenho por base isso. Então, aqui eu não estou falando da religião, né, do cristianismo, mas estou falando do maior líder, Jesus Cristo. E aí, com base nas palavras dele, que tem 2000 anos de duração, então, assim, um líder que perpetuou o que ele disse por 2000 anos, no mínimo tem fundamento, né? No mínimo tem algo a ser seguido. Então, eu me baseio muito aqui. E aí, essas são algumas que falam da ação de graças, ou seja, eu preciso ter gratidão, porque a hora que eu vim para essa terra, foi um encontro de um espermatozoide com um óvulo, que muitos de nós nem queria ter nascido, né? A gente, a hora que chega e dá de cara com a família que a gente veio, às vezes, tá, gente? E com o caos que tá aquele negócio, você fala assim, por que que esse espermatozoide encontrou esse óvulo, sabe? E deu eu, né? Você pensa assim. Só que aí você pensa que foram quantos milhões de espermatozoide para que um encontrasse um óvulo, que foram 300 óvulos que amadureceram para que um chegasse ao final da maturação. Então, quando você pensa, é um rolê que você fala assim, não, deve ter um propósito maior para eu estar aqui. Então, eu vim por causa de uma coisa maior. Então, só de eu ter essa consciência de que naquela hora eu tinha que ter entrado naquele óvulo lá, ou o contrário, né? Eu já devo graças, porque aquilo aconteceu e não dependeu de mim. E às vezes nem do meu pai e da minha mãe, porque às vezes eles nem queriam, mas aconteceu. E aí aconteceu, eu devo graças por eu estar aqui. Então, só desse fato de eu ter nascido já é um motivo que eu tenho que dar graças. Deem graças em todas as circunstâncias. Tessalonicenses, tá? Agora vem o mais pesado de Mateus aqui, se não me engano, Lucas 17, do 11 ao 19, é a história da cura dos 10 leprosos. Não vou ler, para não deixar muito cansativo, eu só vou resumir, tá? Jesus estava lá fazendo os milagres dele, e aí chegou, né, aos ouvidos de que ele fazia milagre, então veio 10 leprosos pedindo que fossem curados, né? E ficaram à distância, tal, e aí Jesus decretou, vão se mostrar ao sacerdote, né? Porque no caminho eles já seriam purificados. Por que se mostrar ao sacerdote? Porque naquela época os leprosos eram expulsos da sociedade, eles tinham que viver longe da sociedade. E para ser reintegrado na sociedade, era só quem tivesse passado e sido autorizado pelo sumo sacerdote. Então, para que eles se reintegrassem na sociedade, voltassem para a vida digna, eles tinham que passar lá pelo sacerdote. Então, o que Jesus falou? Vão até o sacerdote. Ou seja, para eles irem até o sacerdote, eles só poderiam fazer isso se eles tivessem curado. Então, no caminho, eles foram curados. É o que diz a palavra. Só que lá no caminho, um deles se viu e tomou consciência de que ele estava curado. E ele voltou para trás e, em voz alta, ele veio louvando e se prostrou aos pés de Jesus e ele deu graças, ele agradeceu porque ele se viu curado. Os outros continuaram a vidinha deles e foram embora. Aí Jesus, o ser mais iluminado, com o coração mais de amor, ele se doeu e ele perguntou: não foram 10 os purificados? Cadê os outros 9? Então você imagina que Jesus, naquele momento, até ele faltou-lhe paciência. Cadê os outros 9?
só esse estrangeiro, porque esse era samaritano, ele nem era daquela região, ele era de fora. E ele falou: só esse samaritano voltou para dar graças. Aí ele falou: levanta e vai, a tua fé te salvou. Será que os outros lá ficaram curados? Muito provavelmente não. O egoísmo deles deve ter trazido de volta a doença. Isso não está na Bíblia, mas isso é uma teoria. Por quê? Porque o estado emocional de sofrimento leva a gente à doença. Então, esses caras que não se iluminaram, que não tiveram o mínimo, a mínima humildade de voltar para agradecer, no mínimo eles devem ter tido algum outro problema na vida, né? Com certeza, todo mundo tem. Mas esse samaritano, ele teve uma vida muito mais leve, com certeza, curado, porque ele teve graça, gratidão ainda de voltar e expressar esse sentimento para Jesus. Então, aí mais uma prova sobre a gratidão. Aí, a gente volta aqui para a reflexão, né? O autoconhecimento. Então, eu expliquei das emoções, do sentimento, comportamento, resultado, falei das passagens de dar graças. E onde entra o autoconhecimento nesse rolê, né? Dessa conversa aqui? O autoconhecimento é aquilo que eu começo a entender em mim, que eu saio do modo automático, obrigado, do correria, do acordar, comer, estressar, dormir, sabe? Então, a hora que eu saio desse automático, eu começo a olhar para mim, para as minhas necessidades, o tanto que eu sou boa, por que que eu estou nessa terra, sabe? Quando começa aquela inflexão, né? Nesse momento, eu estou trazendo uma luz para o meu ser. E essa luz para o meu ser, esse olhar para mim como um ser, como filha de um Deus vivo, né? Que ele diz imagem e semelhança do Senhor. A hora que eu começo a ter essas reflexões, a hora que eu começo a perceber o meu lar emocional, puxa vida, acho que eu estou vivendo no lar emocional errado aqui. Acho que eu estou mais no sofrimento do que no belo estado emocional. E se tem gente que habita o lar emocional, o belo estado emocional, eu também posso. Né? Então, a hora que eu começo a fazer esse tipo de reflexão, por que que o outro pode ou não? Eu posso também. Eu sou feita de carne, osso, células, rins, tudo igual. Nós somos todos iguais, fisicamente. Ou seja, o nosso cérebro tem o mesmo tamanho. Então, tudo que um pode fazer, o outro também pode. Depende do olhar que tem para si e do comprometimento que tem para fazer isso, né? Então, tudo que eu fiz, vocês podem fazer, tudo que vocês fazem, eu posso fazer. Existe o querer ou não querer, o que combina comigo, o que não combina, o que está dentro dos meus valores, o que não está. Mas trazer luz para essa consciência é um autoconhecimento. Eu estou começando a me identificar, a me conhecer, a olhar para as minhas necessidades, para o que eu realmente sinto. Então, quando eu trago isso, isso é um autoconhecimento. Eu estou aplicando um autoconhecimento, eu estou fazendo gestão dos meus pensamentos. Então, eu identifiquei que eu estou vivendo no lar emocional do sofrimento, eu identifiquei. Então, aquela consciência de quando eu vou fazer algo para mudar, opa, eu tenho que buscar um sentimento diferente desse rolê que eu tô hoje aqui. Então, onde eu vou lá na minha caixinha do belo estado emocional, qual desses sentimentos eu vou pegar? Vou pegar tal memória que me vincula a tal sentimento. Autoconhecimento, eu tô fazendo gestão dos meus sentimentos, gestão das minhas emoções. Quando eu sinto a raiva e eu não soco ninguém, olha, e eu percebo isso, né? Quando eu tenho consciência de que eu não soquei, eu falo, cara, eu tô muito mudada. Tipo assim, olha, já estou me conhecendo, já estou enfrentando melhor as minhas emoções, né? Aí eu tenho um livro aqui que mudou muito a minha vida, que é esse livro aqui, que ele chama Um Novo Mundo, O Despertar de uma Nova Consciência. E ele fala muito do ego, tá? O grande sofrimento do mundo real, tá no ego. E eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre o sofrimento, ele está no desejo. E quem deseja as coisas é o nosso ego. E o nosso ego é o vilão, é ruim? Não, ele também é importante para a gente. Só que quando ele começa a comandar a nossa vida, a tendência é que a gente viva no estado emocional de sofrimento. Então, conhecer que eu tenho um ego, que ele está aqui, e saber identificar quando ele está querendo se sobressair, é um autoconhecimento que vai me trazer muito mais fácil para o estado emocional belo, né? Para o belo estado emocional. E aí, eu trouxe uma situação desse livro aqui que diz assim: então, havia uma mulher doente, com uma idade um pouco avançada, e
ela tinha muitos bens, muita riqueza, e ela tinha um anel muito valioso mesmo. E um dia ela perdeu esse anel. E ela perdeu esse anel e aquilo incomodou demais, porque ela desejava ter de volta o anel. O ego dela precisava daquele anel que era o mais caro que ela tinha. E ela ficou muito incomodada e ela começou a cultivar dentro dela que quem tinha roubado o anel dela era a empregada. E ela foi vivendo essa primeira semana da falta desse anel numa raiva e num estado emocional de tristeza, de angústia, sabe? De dor pela falta daquele anel. E ela chamou o terapeuta dela. Então, ela foi para a sessão de terapia dela e ela expressou aquele ódio que ela estava. Como que a pessoa rouba ela na cara dura, leva o anel dela embora? Mas ela não tinha provas de que era empregada. Mas não podia ter sido outra pessoa, porque quem tinha acesso às joias dela era a empregada. E ela, naquele sentimento, ele fez várias perguntas para ela. E em um determinado momento, ele perguntou assim: a pessoa que você é se tornou diminuída pela perda? A primeira resposta dela foi sim. Aí ele fez de novo a pergunta: a pessoa que você é se tornou diminuída pela perda? E aí eu coloco para vocês. Tudo que a gente perdeu, tudo que fizeram pra gente, tudo o que a vida fez, todo o rolê da nossa vida, fez a gente mudar quem a gente era, tipo assim, diminuiu a gente, o anel que levaram dela diminuiu ela como ser? Não. Aí a segunda resposta dela que tá no livro, ela sorriu e falou não. Ela não deixou de ser menos do que ela é por causa do anel. A riqueza dela diminuiu. Mas inclusive ela estava até doente, nem sabia quanto tempo mais de vida ela tinha, o que ela estava entregando uma semana dela no tormento por causa de um anel, sabe? Quando a gente se vincula a algo, é meu marido, é meu filho, é meu carro, é minha casa, é meu. Tudo que é o meu é o ego que está em posse. E toda vez que eu tô com o ego sobressaindo e eu não faço gestão do meu sentimento, eu tenho uma tendência de ter emoções vinculadas a esses objetos que nem fazem parte do meu ser. O que eu sou não muda se o meu carro for levado, sabe? O que eu sou não muda se eu perder o meu emprego, porque eu vou continuar tendo o conhecimento que está dentro de mim. Então, quando eu começo a ter consciência de que as coisas. Ai, meu Deus, meu gato acordou. Vai começar a atrapalhar a live aqui, vai começar a atrapalhar a aula. Fica aí, meu filho, fica aí. Quando eu começo a ter consciência de que as coisas são as coisas e eu sou eu começo a desvincular as coisas de mim. E aí eu consigo fazer uma gestão melhor dessa posse e do sofrimento que a coisa me traz, tá? Então, se você parar para analisar a sua vida hoje, cada uma de vocês, o maior sofrimento de vocês pode estar em algo que nem é vocês, que está fora de vocês. E às vezes que vocês nem conseguem fazer gestão. Porque às vezes é o marido que tem atitudes que você não gosta, é a mãe, é o irmão, é o vizinho, é o patrão, é todo mundo que está fora, sabe? Mas e você dentro desse papel? O que você pode fazer para melhorar? O que está dentro do seu controle? Então, você consegue se desvincular do anel? Você consegue imaginar você sem né? Fora o anel é o anel, você é você. E aí, o que acontece no anel não pode interferir em você, porque você é um ser completo. Fez um pouco de sentido o que eu falei? Fez? Aí tá aqui mais um pouquinho, né? De quem é o reino de Deus? Se é que existe esse reino de Deus, o que é esse reino de Deus? E de quem é? Tá lá em Lucas 17, do 20 ao 21. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível. O reino de Deus não vem de modo visível. Ou seja, a gente não vai chegar num lugar e vai ter um palácio e eu vou ver. Então, o reino de Deus não vem de forma visível. Nem se dirá, aqui está ele, ou lá está ele, o reino de Deus, né? O reino de Deus está no meio de vocês. Eu tenho uma filosofia de que o inferno não é um lugar para onde eu vou. O inferno é a minha própria vida quando eu não faço gestão
do meu emocional. Eu me coloco dentro do inferno todas as vezes que eu deixo de ter consciência sobre quem eu sou e sobre o meu belo estado emocional, e eu entro na onda do caos do mundo. Todas essas vezes eu já estou no inferno. Então, se eu quero acessar o céu, eu não vou esperar eu morrer para acessar o céu. Eu vou acessar agora em vida. Como que eu vou acessar o céu? Belo estado emocional, amor. Eu vou emanar amor, eu vou encontrar gratidão, eu vou encontrar luz, eu vou viver no belo estado emocional. Nesse momento, eu já estou no reino de Deus. Então, eu não preciso esperar passar para o outro lado, sei lá se tem outro lado, nem sei, mas eu já vivo aqui agora o máximo que eu posso. Então, esse é o estado emocional onde ninguém mais tira a minha paz. Onde o outro, sabe quando Jesus toma o tapa? Essa eu nem trouxe porque já é famosa, né? Ele toma um tapa do lado direito e ele vira a face esquerda, né? Ele fala assim, né? Faz. Não é que a gente vai ficar apanhando que nem trouxa, tá? Então vamos entender o sentido assim, não literal da situação. Jesus não ia se baixar no nível do estado emocional de sofrimento que aqueles homens se encontravam, da raiva, da luxúria, daquilo tudo. Ele não ia se baixar para enfrentar na mesma proporção. O estado emocional dele, de belo, né, o belo estado emocional de Jesus, fala assim: faz o que você quiser, porque isso eu não vou me rebaixar ao seu nível. Eu estou aqui no meu estado de paz. Se você quiser levar, leva, porque eu não vou sair do meu estado de paz. Então é mais ou menos nesse sentido que é a outra face. É alguém fazer maldade para mim e eu falo: é o melhor que essa pessoa tinha para me oferecer, coitada. Então, assim, esses dias alguém buzinou e falou assim: filha da puta, no trânsito. Porque eu sou meio doida, assim, sabe? Correndo com a vida. E aí eu acho que eu dei uma fechadinha sem querer nela, assim, nem foi por querer. E ela gritou: filha da puta. Aí meu filho estava do lado. E aí eu falei assim: eu nem vou fazer joia, porque ela pode entender que esse joia é uma coisa que tá insultando ela. Mas eu fiz o joia dentro do carro e falei assim: vai com Deus. Porque, tipo assim, pra que eu vou. Tchau, Marius, infelizmente, né? Depois você assiste o restante, tá? Aí, é isso. Então, assim, o estado emocional daquela pessoa que estava num dia ruim, que se sentia incomodada com eu fechar um pouquinho ela ali, eu não vou me rebaixar no nível dela, porque eu estou no meu belo estado emocional. Então, eu estava num dia que eu já tinha as minhas correrias normais, já tinha que lidar com os meus desafios, e eu falei: vai com Deus, porque, tipo assim, pega o que é seu e vai. É o melhor que ela tinha para mim naquele dia, era essa frase, né? Então, as pessoas dão pra gente o melhor delas. E aí, a gente vai ficar brava, a gente vai se revoltar com o que é melhor delas? Não vai adiantar. Então, eu pego o meu belo estado emocional onde eu tô e eu falo assim: tá me xingando? O que eu posso fazer para eu melhorar? Eu tenho que melhorar? Às vezes eu falo assim: não, nesse caso eu não tenho que melhorar, não. Nesse caso aí é a pessoa que tá fora do rolê, que tá fora do. Então, sinto muito, né? Tipo assim, eu não vou entrar na discussão, eu não vou, cara. E eu falei pro meu marido que eu vivo em estado de gnomo verde. Eu sou até de verde, né? Nem foi por causa disso, mas eu falo gnomo verde. O que é o estado gnomo verde? Eu não baixo a minha frequência para entrar na frequência do caos. Então, o caos está lá. Eu não sou o caos. Eu estou vendo o caos. A minha vida, às vezes, é um caos. Resiliência, lembra? Mas o caos está lá. E eu estou fazendo gestão do caos aqui. Quem a Ana é? A Ana não é o anel. A Ana é a Ana. Então, o anel está lá. O anel depois foi achado. A história tá, o anel foi achado. Assim que a mulher morreu, estava lá no banheiro dela o anel. Ninguém sabe se foi a empregada que devolveu ou se realmente ele estava lá e ela que não achou. Mas bom, vamos seguir aqui que já está acabando, tá? Dentro de toda essa história, pode parecer bem doido, né? Como que consegue as pessoas nesse mundo ficar calmo, não sei o quê? Tem o estado de vítima. O estado de vítima é aquela pessoa que todo mundo tá culpado, que tem uma justificativa para tudo, tudo tem uma justificativa, é uma historinha que a gente conta pra gente mesma, sabe? Ah, eu não consegui as coisas na vida porque meus pais eram pobres, eu não consigo comer direito porque eu sou fraca, porque gosto de doce, eu não consigo fazer exercício porque eu me canso, é aquela historinha que a gente conta. Esse é uma vítima, é um estado de vítima, tá? A única coisa que impede de conseguir o que deseja é a história que vive contando para si mesmo. Então, eu disse que todos nós somos feitos de carne, osso, cérebro, pele, né, olhos, ouvidos, tudo a mesma coisa. O que um faz, o outro pode fazer. A gente tem o livre-arbítrio. Então, a minha vida foi um rolê intenso, tá? Só que eu tava fora do rolê. Então, teve uma hora que eu falei assim: não, eu não sou isso.
Eu não sou o que foi a vida dos meus pais. Eu posso fazer diferente. Deixa eu olhar aqui. O que que eu posso fazer diferente? Deixa eu tentar ver quem fez diferente, para eu me espelhar e eu ir atrás. E aí eu vou ter que dormir mais tarde? Puxa, que canseira, mas vou. Vou porque eu tenho um objetivo. Nossa, eu vou ter que acordar às 5 horas da manhã. Vou porque eu tenho um objetivo. Tipo, é 1 mês, é 2 meses, é 3 meses, é o meu objetivo. Depois eu posso voltar a dormir. Eu fui colocando degraus, eu vou falar disso daqui a pouquinho. Eu fui colocando degrauzinhos para que eu pudesse subir. Porque da onde eu estava para onde eu queria e aonde era legal eu estar, era um degrau desse tamanhozão. Só que eu era desse tamanhozinho. Então, como que eu ia fazer isso? Eu não ia. Aí, ao invés de eu me vitimizar que eu não podia por causa dos meus pais, eu não podia por causa de mim, eu não podia por causa de um monte de coisa, eu falei assim, como é que eu consigo dar um passo nessa minha vida aqui? Como é que eu dou um passo? Fazendo tal coisa, lendo tal livro, comprando livro no sebo, sabe? Pra gente não ficar com a mente vazia. Sebo, que vende livro bom por 5, 10 reais, livro usado. Então, assim, era o que eu podia fazer. E eu fui tentando subir degrauzinho por degrauzinho. Aí eu fui entendendo, por que que eu tô ficando irritada? Por que que eu tô comendo doce, que nem uma doida? Por que que eu quero ficar dormindo aqui e não quero que ninguém fala comigo? Aí eu fui visitando aonde que tava, porque eu lembrei de tal coisa. O que que aconteceu nessa lembrança? Mas aquela pessoa fez o melhor que ela podia. Sabe, o filho da puta era o melhor que ela podia ser. Então, tá bom, né? Então eu vou perdoar ela, porque é a melhor, infelizmente, vou rezar pra ela, inclusive, porque olha a situação que eu me vejo. Consigo até rezar por quem é que me chamou de filho da puta, porque olha que dó pra pessoa falar isso de mim. Então, você vai entrando nessa onda, né? Eu não sou vítima, eu não sou vítima da vida. Lembra que aí o espermatozoide encontrou o óvulo, a gente é vítima, só que não, porque fomos escolhidos a dedo, né, para estarmos aqui. Então, só isso já entra num estado de ter que agradecer pela nossa vida e de não contar historinha pra gente, que a nossa vida é difícil por um monte de coisa. É difícil mesmo, tá? Aí tem as doidas que até tatua, resiliência, tão difícil que foi. Só que eu não sou aquilo que aconteceu comigo. Eu sou isso que eu estou procurando me formar. Ler, interagir com outras pessoas, conhecer, fazer esporte. Eu sou essa pessoa, é isso que eu quero ser sempre. Só que eu tenho que buscar isso, porque não tá no meu cérebro. Eu preciso fazer para que meu cérebro entenda que é ali que ele quer e tem que ir. O estado emocional do amor. Eu quero que todo mundo se exploda. Fabi falou ontem, eu não sirvo para trabalhar com as pessoas, que eu quero matar todo mundo. A Fabi falou. Então, tá bom, eu me conheço e eu vou tentar evitar esse estado emocional. Eu vou tentar me manter em outro estado emocional, né? Bom, tá acabando, o que mais que eu tenho aqui? O estado de plenitude, que é o belo estado emocional onde a gente tem que estar. É o estado de bem-estar, equilíbrio, paz, contentamento, sentimento de estar confortável com quem se é e com a vida que se leva. Aqui está a mensagem. Cada um só dá aquilo que possui, tá? Então, a Van vai ter expectativas sobre mim, só que eu só vou dar aquilo que eu sou para ela, aquilo que eu tenho para dar. Ela não vai conseguir extrair mais do que aquilo que eu tenho para dar. E aí isso nos tira de diversas situações de estado de sofrimento, de pensar que podia ter sido diferente, que a pessoa tinha que ter agido diferente. Não, cada um só dá aquilo que tem. Então, quando o cara te manda tomar no nariz no meio do trânsito, é o melhor que ele tem para a vida dele, sabe? O sofrimento vem do desejo, como eu disse, do desejo de possuir razão, de possuir algo. Então, toda vez que eu tenho o desejo de estar com a razão, toda vez que eu tenho o desejo de alcançar algo, isso vai me trazer um estado de sofrimento se eu não consigo enxergar o caminho para alcançar aquilo. E aí eu vou ficar com aquele sentimento. Então, sempre me policiar e tomar consciência daquilo que eu desejo. Ninguém é como você, diminua suas expectativas sobre o mundo e as pessoas, porque isso vai te trazer para o belo estado emocional. Quando eu diminuo a expectativa sobre as pessoas só são o que elas podem ser, isso me faz ficar mais leve, mais em paz, sabe? Porque cada um só dá o que tem, acabou. Contemple mais. Contemple mais. Você olha em volta, o que que tem à sua volta? Esteja presente. Olha, tem uma planta, tem um gato, tem uma pessoa, tem uma criança, tem um móvel que eu sempre quis ter. Na minha infância eu não podia ter nada e agora eu tenho. Olha esse móvel, sabe? Então, uma coisa tão idiota que é o estado do gnomo verde. Que às vezes meu marido me olha olhando para um negocinho e eu tô encantada porque eu falo, cara, eu desejava ter isso algum dia na minha vida. E aí eu desejo coisas muito grandes, que eu tenho que ir no degrauzinho. Só que eu não esqueço de onde eu vim e eu falo, mano, olha aqui a roupa que eu tenho para vestir,
Sabe, você dá aquele sentimento de gratidão, você lembrar que um ano eu não tinha nem o que vestir, olha aqui, eu tô vestindo uma blusinha bonitinha. Então, contemplar. E aí, julgar menos. Porque quando eu julgo o outro, eu tô esperando uma expectativa do outro, que ele tenha um cabelo bonito, que ele tenha uma roupa que ele saiba se vestir, que ele saiba conversar. Eu tô criando uma expectativa. E aí eu tô julgando ele porque ele não é. Olha lá o jeito que ele se veste. Olha o que aquela mulher tá fazendo. Olha o tamanho daquela mulher. Olha a saia que aquela outra tá usando. Que expectativa que eu estou criando em cima dela para que eu julgue o que ela está vivendo, o que ela está fazendo, né? Então, se eu não crio expectativa, aquilo é o melhor que a pessoa tem, acabou. Nem gasto minha atenção com aquilo. Não queira estar certa, prefira ter paz. Lembra do tapa na cara de Jesus? Não queira estar certo, prefira ter paz. Não se baixe no nível de quem está fora do belo estado emocional. Allan Kardec, que ele é muito conceituado dentro de uma religião, né, do espiritismo, ele sugere que tem duas boas maneiras. Então, assim, ele é um cara que ele era cético, ele não acreditava em nada, e algumas circunstâncias da vida levaram ele para essa conduta, e ele é um cara muito iluminado nessa religião, nessa área dele, tá? Então, ele é um outro líder espiritual. E aí, ele sugere duas coisas para a gente ter plenitude na vida terrena. Ele diz que é a caridade, porque a caridade, ela está cerceada pelo amor. Eu não consigo ser caridosa, eu não consigo ajudar o próximo, não só com dinheiro, com a minha mão, com minha palavra, com o meu abraço, visitando um velhinho doente, tendo compaixão de alguém que está na pobreza. Então, eu não consigo exercer a caridade se eu não tiver amor. Então, a hora que eu estou exercendo a caridade, eu estou vibrando no amor. E aí, o amor já é um belo estado emocional. Eu já vou estar em parte, em plenitude. E a outro pilarzinho é a gratidão. A gratidão por quê? Eu sinto a compaixão, o amor, eu vou ser caridosa com aquilo que eu recebi da vida, eu vou compartilhar. Ou em dinheiro, ou através de atitude, ou através do que eu puder. E aí, eu estou sentindo a gratidão por ter recebido essa vida, por ter recebido a situação financeira que eu tenho, por ter recebido as amizades que eu tenho, por ter recebido os pais que eu tive, que me tornaram quem eu sou, e aí eu tô aqui nesse mundo. Então, a gratidão por qualquer pequena e grande coisa e a caridade, elas juntas vão trazer felicidade, plenitude, tá? Aí a perguntinha lá. O que você deseja viver ou conquistar nessa vida? Tá? Por que essa pergunta? Porque, meninas, né? Quantos anos vocês imaginam que ainda tem nessa vida? 50, pode ter 60, entende? Então, assim, de repente vocês acham que já está cansada. Não, meu, a vida está aí. Vocês ainda podem fazer plano, ainda podem conquistar um monte de coisa, sabe? Vocês precisam ter essa motivação na vida, de conquistar, de ser um exemplo para que outras mulheres se espelhem em vocês, sabe? Nessa plenitude de vida que vocês alcançaram, nessa vida mais saudável, nessa paz interior, de alguma forma, esse autoconhecimento, essa conexão com a espiritualidade. Então, vocês podem desejar coisas incríveis, viajar, ter neto, ver a faculdade do neto. Vocês têm que ter planos, porque isso motiva vocês a acordarem todos os dias e a não estressar lá no trânsito com todo mundo que te xinga quando você fecha eles, por exemplo, tá? Seja qual for o seu sonho, a gratidão vai te levar lá. A vida te dará o caminho, contendo os mais variados desafios, e cabe a você recebê-los como presentes, usando as ferramentas que você vai encontrando no caminho. Então, essa do belo estado emocional é uma ferramenta para vocês usarem, tá? Nesses desafios da vida. E aí vocês ativam o belo estado emocional. Ou vocês podem pegar esses presentes que a vida te dá, se revoltar com eles e ficar no estado de sofrimento. Então, também está nas nossas mãos o que a gente vai fazer com os presentes da vida, tá? Esse Martin Seligman, ele é um psicólogo muito famoso lá nos Estados Unidos, acho que é. E ele diz assim: a vida infringe os mesmos contratempos e tragédias nos otimistas e nos pessimistas. Então, as tragédias, os contratempos estão para todo mundo, nos pessimistas e nos otimistas. Só que os otimistas resistem melhor. Por que será? Então, assim, se eu pegar duas pessoas e acontecer o mesmo acidente, uma é pessimista e a outra é otimista, nos estudos provam que a otimista vai se recuperar muito mais fácil e melhor do que o pessimista. Porque o pessimista, ele vive no estado emocional de sofrimento. Ele é a vítima.
Tudo acontece com ele. O otimista sabe acessar o belo estado emocional, sabe contemplar a beleza da vida, sabe que ele já passou por situações difíceis, ele encontra recursos para se manter no belo estado emocional, e isso gera bioquímica dos neurotransmissores, e isso vai ajudar que ele enfrente melhor esse obstáculo da vida. Aqui, vinculando com a espiritualidade, tá? Tem a questão que, assim, às vezes a gente não consegue acessar esse belo estado emocional, é difícil, porque quando a gente cresceu, eu cresci num lar emocional de raiva, de medo, de estresse, né? Então, era uma cidade grande, era violência, era... Enfim, e aí eu cresci dentro, então, assim, meu pavio, ele encurtava muito fácil. Mas aí vem palavras de fé que faz a gente entender que é possível a gente encontrar o caminho do belo estado emocional. A gente consegue, aos pouquinhos, ir se percebendo e tomando consciência da nossa atitude, sabe? E aí eu trouxe aqui, ó, peçam e será dado, busquem e encontrarão, bata e a porta será aberta. Então, se estiver no nosso coração que a gente quer encontrar esse belo estado emocional, a gente vai encontrar, tá? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, ainda que eu não veja, se eu tiver fé, eu receberei. Tá? Então, a minha vida ela é muito cercada por isso, e é aqui que a gente vai se conectando com essa espiritualidade, da gratidão, de agradecer pelas pequenas coisas, de entender que o outro só está dando o que ele pode, e de saber que a fé é aquilo que eu acredito, mesmo que eu não estou vendo. Então, eu posso acessar qualquer estado emocional, qualquer sonho de vida, né? Qualquer coisa que eu quero viver, eu posso, porque Deus já me permitiu. Eu tenho corpo, braço, cabeça, olhos, igual todo mundo. Então, eu também posso. Isso também é fé. Você acessará a espiritualidade todas as vezes que se desconectar das coisas do mundo e se reconectar às coisas do alto. Lembra do anel? Então, toda vez que eu ver o anel como anel e ver eu como ser, eu já estou acessando a espiritualidade, já estou me desvinculando das coisas do mundo, tá? Aí eu trouxe uma proposta aqui para finalizar, gente, que para cada reclamação que a gente tiver na vida, a gente encontrar 3 motivos para agradecer. Então, assim, ó, cada dia que você for reclamar de uma coisa, porque a vida, eu sei, é um caos, cada uma tem o seu caos, né? E aí a gente às vezes quer reclamar de alguma coisa. Só que cada vez que eu reclamar, eu tenho que encontrar 3 motivos para agradecer. Aí faz esse teste, faz uma semana. A hora que acabar essa uma semana, você vai estar em outro lar emocional. Porque a hora que você for falar assim, vagabundo, filha da mãe, não sei o que, aí você fala assim, não, peraí. A mulher lá do carro que me xingou, né? Eu podia já ir reclamar, que mulher. Aí eu falo assim, mas ela é um ser humano, ela é um ser humano, tem tudo que eu tenho, então ela merece meu respeito. Ela pode ser uma boa mãe na casa dela, né? Enfim, ela deve ser uma boa profissional, não sei. Então, eu vou ter motivo para agradecer. Olha, eu tô no meu carro na condicionada comigo, motivo para agradecer. Tô aqui com meu filho do lado, ai, que amor, gratidão. Eu tenho roupa para vestir, gratidão. Então, cada motivo que eu tiver para reclamar, eu vou olhar 3 coisas para agradecer. E não precisa ter a ver com aquilo, pode ser outra coisa. Só para eu sair do estado emocional da reclamação. Porque a reclamação me leva pro estado emocional de sofrimento, tá, gente? Reclamação, estado emocional de sofrimento. Então, se eu não quero estar no estado emocional de sofrimento, eu tenho que me forçar a estar no estado emocional da gratidão, do amor, em outro. Aqui, 3 motivos para agradecer é uma coisa muito rápida, que você faz assim, você já muda o seu estado emocional. Aqui já é o final, tá? E aqui tem muito significado essa imagem para mim, tá? Porque às vezes a gente se olha diminuída, a gente se olha menor. Então, vamos pensar, né, na menopausa, limitação de hormônio, limitação de um monte de coisa. E aí você vê assim como se tivesse um degrau gigantesco para você subir sozinha, às vezes, né? E parece tão difícil, você tem que fazer tanto esforço. Só que se você construir pequenos degrauzinhos dentro do degrauzão, você vai conseguir subir essa escada, né? Enfrentar esse desafio. Então, todo desafio é como se você estivesse aqui e o desafio está lá em cima. Aí, quando você se cobra demais, quando você espera demais os outros, quando você cria muita expectativa, é como se você estivesse assim, nessa distância do degrau.
Quando você começa a reconhecer as pequenas coisas do seu dia a dia, quando você começa a ter gratidão, quando você começa a entender que a fé tá ali, ela vai te levar, quando você tem um pico de raiva e você lembra do belo estado emocional, você vai para o belo estado emocional, aí você lembra os seus projetos de vida, aí você tá subindo degrauzinho por degrauzinho, você comeu certo hoje, aí você conseguiu fazer uma caminhada, e aí esses pequenos degrauzinhos vão te levar no mesmo lugar que o que antes parecia impossível. E aí, a hora que você vê, você já tá lá, tá? É, era isso, tá? Eu espero que vocês tenham aí absorvido alguma coisa e quero deixar a minha gratidão verdadeira, a gratidão real por esse momento, por essa oportunidade e por estar aqui na vida de vocês de alguma forma. Então, essa 1h17 é o momento que foi reservado, né, para o ser de luz, por Deus, para que a gente se conectasse, para que vocês ouvissem o que eu tinha para falar. E por causa tenho muita gratidão por tudo que eu passei na minha vida e por todas as coisas me permitirem eu estar aqui com vocês hoje, tá? Van, você quer já terminar? Era isso. Eu não vou falar mais de mim se elas estiverem com tempo, mas o que eu queria passar é isso aqui. Gratidão, meninas. Estou muito feliz e agradecida mesmo por estar aqui, tá? Vou fechar aqui a apresentação. Tá. Ana, muito obrigada. Como sempre, né? Você sempre me surpreende, assim, não era diferente, né? Esperado mesmo, e foi realmente. Eu falo que tudo aconteceu, né? Deus foi muito bom, assim, comigo nessa jornada, porque parece que foi todas as apresentações no momento certo, e acho que para finalizar, né, a sua apresentação, o seu tema e você foi especial mesmo, fechou com chave de ouro. Eu acredito que, né, a gente vai. Eu também, né? Todo mundo acho que aprendeu bastante e continuaremos aprendendo aí esses dias, essas trocas de experiência, né? De conhecimento, e foi muito especial. Gratidão ativa, né, gente? Vamos pensar assim, Ativa. ativa. Meninas, alguma coisa E já? eu quero. Posso falar? Claro. Pode, né? Ah, tá. Desculpa. E eu quero deixar aqui tudo que você falou, né? E pode ter certeza, na minha opinião, né? Tudo mesmo, né? Que foi falado aqui, que tudo isso se resume primeiramente, né? Fé, oração e o controle da mente, né? Porque quando você tem, igual você falou lá em relação ao que aconteceu lá no trânsito, naquele momento você trabalhou a sua mente para poder não falar, como se diz, não falar algo, não entrar, Não entrar né, na onda da mulher. naquela energia ruim, negativa, né? Porque quando uma pessoa fala dessa maneira, trata de maneira desagradável, ela está numa energia ruim. Então, resumindo, fé e oração e trabalhar sempre a mente da gente. A mente é tudo. Bons pensamentos, né? Eu falo que o poder da mente, né, transforma suas atitudes, né? Então, a gente está sempre olhando, né, trabalhando, buscando, igual hoje, agora, por exemplo. Para mim foi uma live assim maravilhosa, que é tudo que eu penso. Maravilhosa. Você resumiu tudo nisso aí em fé e oração e poder da mente. A gente sempre está trabalhando o nosso pensamento, né? E está sempre, igual eu Gratidão. falo com a Vanessa, direcionando o nosso pensamento para as coisas boas, coisas positivas, né? É Que isso. isso aí vai atrair boas energias, pessoas que vai te acrescentar, que vai te elevar na vida. Tudo Isso isso aí. mesmo. Gente, é tudo de bom, né? Maravilhoso, né, Joana? Ai, gratidão por você Obrigada mesmo compartilhar. por essa live aí, que só veio o quê? Afirmar e concretizar o que eu penso, o que eu acho, o que eu estou tentando me transformar através da mente, fé e oração e mente, um ser melhor.
para Obrigada. para finalizar a sua Gratidão. fala, então, para agradecer a sua participação, Paulo, o apóstolo Paulo disse assim: transformai-vos, né, pela renovação de vossas mentes. Então você Isso. pode, está lá, é bíblico, Ótimo. transformar-vos pela Ótimo. renovação de vossas mentes. E aí fecha tudo que a Joana falou. Isso aí. Muito obrigada, Joana. Obrigada. Eunice, É, a Joana já falou, assim, praticamente o que a gente pensa mesmo, né, em relação à sua fala, só que a minha queixa é que se tivesse sido a sua participação na segunda-feira, muita coisa não tinha acontecido comigo essa semana, viu? Aí eu já estou aqui, como diz a Edi também, que foi muito bom, e ela não está aqui para eu também parabenizá-la, porque eu vou voltar a ouvir. Eu fiquei o tempo todo mexendo com o meu cérebro, você bagunçou muito a minha cabeça. Então, eu tenho que voltar a te assistir novamente para eu ir colocando meio que as coisas em algum lugar, porque realmente foi muito forte para mim. E eu concordo plenamente, mas o duro é os degrauzinhos, né? Que a gente vai ter que ir formando aí de que maneira. E no início você fez uma pergunta, eu tinha uma resposta. Já no fim eu já tinha outra resposta. E agora eu nem sei mais o que responder, entendeu? Então foi tudo muito bom. As meninas também, a Fabionte, que eu não pude assistir. Mas eu tenho aí gravado, quero voltar a rever todas elas também para rever as palestras para melhorar. E eu vou aqui, na minha, que eu quero encontrar eu em um estado de paz. E aí eu vou ver se eu vou nesses emocional. degrauzinhos. Muito bem, Eunice. Muito obrada, foi muito bom, Van. Inclusive, olha que Vanessa, eu vou te falar uma coisa. Ela deveria ter aberto esse livro. E eu não Deveria queria, ter aberto. Com ela, eu não né? queria Porque eu participar. acho que a gente iria entrar nas demais lives até com um pensamento diferenciado, moldado. Mas não, gente. Tudo acontece como tem que ser. Vocês precisavam disso Ah, agora, para vocês pegar, revisitar tudo e transformar a partir de agora. Vocês não iam ter essa maturidade se eu tivesse sido a primeira a falar. Vocês estão tendo maturidade por causa do resto que vocês já aprenderam. Tudo tem um propósito debaixo do céu. Salomão falou isso. amém. Com Exatamente. certeza. Gratidão. Exatamente isso que eu Não, e é incrível, né? Como essas meninas sabem colocar as coisas que a gente sente, mas não sabe se expressar, igual a Edi falou. Falei, meu Deus, eu sei isso, mas não sai, não flui, não... Que coisa, né? Muito bom. Mas vamos ver, a gente está no processo. Perfeito, perfeito. Menina, Parabéns, Eunice. e assim, hoje a Lu também ia entrar aqui com a gente no finalzinho para dar um depoimento também sobre as transformações, né, do estilo de vida aí que tem acontecido na vida dela, todas as mudanças positivas, mas infelizmente ontem a mãe dela teve uma queda, a mãe dela já tem 96 anos e teve, né, teve que dar 10 pontos na cabeça, então ela está no hospital, mas ela vai depois colocar lá no grupo. Esse grupo, gente, é para ficar, né? A gente vai conversar bastante, ainda vai ter muita coisa, como eu disse, a jornada foi só o começo, né? A primeira. E o intuito mesmo disso tudo é que a gente crie essa comunidade de apoios, que a gente continue ali, né, trocando experiências. E, assim, vocês já conheceram, né, todas essas excelentes profissionais, tudo que elas têm para contribuir. Então, né, se precisarem de algo específico de cada uma, não hesite, né, em falar, chamar no privado, conversar, entender como funciona, né, o trabalho de cada uma delas. Né, eu só tenho a agradecer mesmo que elas, né, tenham aceitado esse convite e contribuíram, né, dessa forma tão linda, tão, né, positiva, tão enriquecedora para a nossa jornada. E, né, como eu falei dos nossos bônus, eu vou falar aqui para ficar gravado, tá? Tem aqui, a Marisa está aqui com a gente também. E, assim, né, a vontade era que tivesse bônus para todo mundo,
Porque eu sei que mesmo as pessoas que não puderam estar ao vivo com a gente, mesmo as pessoas que não olharam, porque teve pessoas que eu perguntei dia após dia ali para aquelas pessoas que não estavam aparecendo no grupo. Então, assim, eu fui atrás para entender se era falta de tempo, o que estava acontecendo, mas eu sei que tem muitas pessoas que não tiveram tempo mesmo para olhar, enfim, se vão fazer em outro momento, espero que sim, mas eu sei que, assim, as pessoas relataram que estiveram aqui, ou que acompanharam, né? Tem a Tanice, que estava aqui com a gente, ela está na Argentina, né, numa missão, ela é pastora, e ela está numa missão, em lugares que nem tem internet, mas assim, o tempo todo ela falando comigo pelo celular, falando dessa transformação, falando que ela não tinha ideia da importância da atividade física que fazia toda essa revolução na questão hormonal, e que ela estava bem sedentária, fazendo alguma coisa e outra, mas nunca tendo uma regularidade. Então, assim, tive muitos depoimentos, né, maravilhosos, vi mudanças, né, de pessoas também lá, a Joana que postou a caminhada dela, a outra Joana, mas eu acredito, assim, que realmente foi uma sementinha, né, que a gente plantou aí na vida de cada uma de vocês e que a gente quer ver germinando, a gente quer ver florescendo, né, e que isso se multiplique, né, cada vez mais, e que a gente consiga levar isso para muito mais mulheres, né, que é esse o objetivo principal mesmo, que todas as mulheres que vão passar ou que estão passando por esse momento de transformação, que tenha a capacidade, né, tenha o conhecimento, tenha o autoconhecimento, e consigam, pelo menos, entender essas mudanças e possam procurar o melhor, né? Procurar ajuda da forma... pelo menos eu sei como funciona. Se eu chegar lá para o médico e ele me falar alguma coisa rasa, eu vou saber questionar, eu vou colocar ele ali, né? Dar aquela pressionadinha e falar, olha, não, eu sei que acontece isso. Curta. Sei que não é bem assim. Então, pode dar, né? Pedir essa atenção melhor, questionar, pedir os exames e ter, né, todas essas atitudes, essas ações para gerar transformação. Então, essas ações que a Ana falou, né, do autoconhecimento, da gratidão ativa, que a Edi falou, da comunicação assertiva, da comunicação até muitas vezes que não é falada, né, não verbal, da Pri, né, sobre a parte da nutrição, dos alimentos mais naturais, né, das coisas que são alimentos do nosso dia a dia, o arroz, o feijão, evitar aí esses produtos industrializados. A Raquel, que veio falar dessa gestão da ansiedade, do estresse, né? A Fabi, que falou bastante ontem, trouxe, né, uma novidade, assim, uma coisa que a gente nunca vai buscar, da história, como aconteceu, como era a menopausa lá, né, na idade antes de Cristo, como foi, toda essa motivação do esporte, né, que ela vive no sangue, assim, dia a dia, o quanto ela treina, vai fazer seus 70 anos, ela nem comentou ontem, mas ela vai fazer... nós criamos, né, até ajudei esse nome do 70 em 7, que ela vai fazer essa travessia, vai fazer 70 quilômetros no mar, na semana, ela vai dividir em 10 quilômetros por dia, na semana que ela vai fazer os 70 anos dela. Então, assim, é muita coisa, né? Eu fico tão, assim, ontem eu fiquei tão feliz, né, de ver tudo isso, que eu brinquei com a Fabi, que nós fizemos várias lives, né, juntas, porque a gente se conheceu quando ela estava fazendo 67 anos, numa viagem que a gente foi para Ilha Bela, numa competição, e eu peguei carona com ela, fui junto. E a gente foi falando, ela foi falando desse projeto que ela queria, com o pessoal dos Master, da parte da longevidade, para trabalhar o atleta Master.
E eu fui falando das minhas pesquisas, e a gente foi unindo ideias, né? E aí, na semana seguinte, eu falei, vamos fazer uma live falar sobre isso? Ela, não, pelo amor de Deus, live? Como assim? De jeito nenhum. Eu não sei falar isso, eu não sei fazer isso. Vamos, Fabi, vamos, já marcamos. Então, assim, foi muito bacana essa primeira live, assim, foi uma inspiração, até se vocês quiserem assistir, tá lá no meu Instagram, né, o Van Resende, tá lá, primeira live da Fabi, e depois disso a gente fez muitas, e esse projeto foi fluindo, então, assim, eu fico acompanhando isso muito feliz, né, de ter participado aí um pouquinho. Então, assim, fiquem à vontade, né, para falar com a gente, tirar essas dúvidas que ainda eu sei que não, né, como a Leonice disse aí, a cabeça não para, a gente fica pensando em tudo isso, muita informação em pouco tempo, né? A gente teve aí 7 dias para absorver um pouco e, assim, é muita coisa que ainda vai ficar aí por muito tempo. Então, vou falar aqui, sabe, das pessoas, assim, que participaram ativamente mesmo, que estiveram presentes, né, ao vivo, que postaram lá suas fotos, que fizeram perguntas, que falaram mesmo no particular, tá? Então, assim, ela não está aqui, ela teve que sair, porque ela vai para um acampamento espiritual, ela vai ficar esse final de semana mergulhada lá na imersão, que é a Edi, mas ela participou, né, como ela fez inscrição, ela quis participar da jornada também, não só como palestrante, mas também para ela, e ela, assim, foi a que fez todas as aulas, todos os dias de manhãzinha, sem faltar um dia. Teve gente que eu liguei, que me pediu para ligar, e depois eu falei, não aguento, amiga, tá chovendo. Mas participou também, né, Jô? 6 e 15 anos, Jô, acorda. Mas valeu, participou um dia. E a Edi, né, ela fez, né, toda essa parte, porque ela estava muito sedentária, ela teve um câncer, então ela também tem muita dificuldade para essa questão da reposição hormonal, tem, né, realmente é contraindicado, porque ela teve o câncer de mama. Então, eu quero dar parabéns para ela, né? E assim, ela vai ficar comigo, o prêmio dela, ela vai ficar comigo aí fazendo as aulas de manhã. Esse é o presente que eu vou dar para a Edi. E também escolhi uma pessoa que participou pelo Instagram ao vivo também das aulas todos os dias, que é a Marisa, viu, Marisa? Ela também vai fazer as aulas comigo, a gente vai fazer 2 vezes na semana, as aulas de 45 minutos, né, por 3 meses, é esse o meu prêmio para elas, tá? E se vocês quiserem, depois a gente vai negociar, tá? Quem quiser continuar a participar dessas aulas. E aí, ó, assim, teve um empate, né, de algumas coisas, mas aí os critérios para ganhar, né, esses bônus foram assim, por exemplo, nos pratos. Teve um empate de algumas que postaram 2 vezes os pratos. Só que aí o que eu fiz? Eu somei, quem postou os pratos para dar o prêmio da Pri, que é uma sessão, né, com a nutricionista. Então, eu olhei, quem postou pratos? A maioria postou 2, quem postou. Então, para o critério de desempate, quem falou mais sobre esse assunto, quem questionou mais ali no grupo, né, sobre a questão da alimentação, quem ficou atormentando, quem foi? Adivinha? Foi a Leonice. Foi a Leonice que ficou atormentando a Pri. Não estou brincando. No ótimo sentido, tá, Leonice? Né? Abre o seu microfone, abre o microfone. O seu da Ana estão fechados. Obrigada. Foi você mesmo, que assim, eu sei lá, né? Quantas vezes você interagiu ali. Porque realmente as outras partes eu falhei muito ainda, não, mas eu vou. Falhei, eu não fiz nada depois. Você estava com a gente aqui praticamente todos os dias, em todas as palestras também, né? Então, isso também contou.
Então, foi a participação em todas as palestras, os pratos que você postou e os questionamentos aí com a Nutri. Então, você ganhou a sessão com a Pri, tá? Aí, teve sobre a questão do prêmio da EDI, que a EDI vai dar uma avaliação, fala dos arquétipos, tá? Bem bacana também. E quem ganhou o prêmio da EDI foi a Tainara, né? Porque a Tainara, ela postou pratos, ela postou atividade e ela participou ativamente tanto das aulas de manhã quanto das aulas à noite, né? Na estrada, ontem, hoje ela só não está aqui porque ela está lá no meio do sítio, colhendo café, ajudando lá na plantação que o pai dela tem. Então, eles vão todos para lá, a família inteira, para a colheita. É muito bacana, é um café especial. Então, a Thay está lá, então não tem sinal. Mas aí ela foi a premiada com o bônus da EDI. E a Raquel, né, ela mandou lá um forms, um questionário, e todas as eu tenho que responder. pessoas que responderem, a Raquel vai dar uma avaliação psicológica, tá? Ela vai fazer uma sessão com todas, online, para aquelas que preencherem o questionário. E, Jô, para você não ficar com essa carinha aí, eu vou te desafiar a participar com a gente de manhã, 2 vezes na semana, das aulas práticas, tá bom? Vou te desafiar. Tudo bem. Jô. Tá bom. Tá um bom? incentivo. Sim. E tem o bônus da Lu, que eu vou mandar no grupo, porque ela não me especificou, mas ela vai dar uma bolsa de mestrado ou doutorado. Então, Ana, eu quero as pessoas que têm interesse, tá? Me dá um linkzinho que eu vou mexer meus pauzinhos para ajudar vocês aí, porque a Lu vai dar ou um curso, né, que ela tem a graduação, ela é vice-reitora de uma universidade que chama EBWU, que é uma universidade em Miami, que é a universidade onde o Dr. Ray se formou, como que é aquele outro, que é da área também da saúde, eu esqueço um super famoso, vou lembrar daqui a pouco. Onde eu vou para me inscrever? Que eu quero um mestrado. Então, Ana, vamos... a gente tem que avaliar realmente isso, né? As pessoas que têm condições que vão tirar proveito, porque eu, por exemplo, Sim. um prêmio desperdiçado. Sim, eu vou ver exatamente isso, Ana, né? A gente vai se falar, eu vou falar com a Lu, e aí a gente tem, não sei, né, a sua área específica, mas é muito forte na área da saúde, da educação e da tecnologia, tá? Da inteligência artificial. O que eu quero é estudar a mente. Eu quero pegar a neurociência e aplicar isso nos resultados das pessoas. É isso que eu quero fazer. Então, essa apresentação seria uma base de trabalho. Quanto que isso influencia no bem-estar das pessoas. É isso que eu quero fazer. Esse é o meu projeto. Perfeito. Tem o Henrique, que ele já faz o doutorado dele com a gente na neurociência também, né? Ele trabalha com idosos, ele é da minha área da educação. Ele, inclusive, fez o mestrado na Unicamp na mesma época que eu. A gente, assim, só, né, não se conheceu. Agora, ele está também no doutorado lá comigo. Legal. E fazendo estudos da neurociência com idosos. Com a dança, ele tem um grupo de dança de mulheres lá em Araraquara, muito legal. De mais de 400 mulheres, faz um trabalho maravilhoso, que eu já fui lá 2 vezes dançar junto, e Joana, vem para cá, a gente ir lá. E também é muito lindo, assim, é um trabalho muito, muito bacana, que transformou também a vida de muitas mulheres, né? Porque muitas relatam que saíram de depressão, que estavam também passando por esse processo da menopausa. Eu fui lá, fiz um questionário com elas, foi muito legal. E tudo isso é muito enriquecedor, né? Então, meninas, só agradecer muito mesmo.
meu coração, assim, tá, sabe, muito repleto de alegria, de coisas boas, né? Gente, E desculpa aí, eu fui atender o telefone, fiz um rolo danado e acabei saindo. Desculpa. tudo bem, fique em paz. E vamos lá, vamos juntas nessa jornada e vamos já programar a nossa aula prática aqui, todo mundo juntas, né? Nós vamos marcar uma data, a gente fazer uma caminhada aí no parque, um piquenique, né? Para comemorar aí essa nossa transformação. Que, ó, como a Ana diz, pode ser que seja, né, em pequenos degraus, devagarzinho, mas que aconteça, né? Que seja positiva todos os dias. Devagar e sempre. Né? Devagar e sempre. Sempre. Mesmo que for devagar. Tá. E aí eu vou pedir para vocês deixar seus depoimentos lá no grupo, tá? Falar aí como foi para vocês participar dessa jornada. E, né, se fizer sentido, já convida as amigas para as próximas, que a gente já vai ter outra em breve, né? Já ainda esse ano, tá? Como diz Edi, é agora, é ainda esse ano. Aqui, tá? Então, logo a gente vai lançar a data aí da próxima. Compartilha aí com as amigas, com quem vocês gostam e que acham que possam absorver e ser beneficiadas aí com essas mudanças. Tá bom? Tá bom, gente. Tudo de bom. Beijo para todo mundo, tá? A gente se vê, tá bom? Bom fim de Beijo, semana. tchau. Gratidão. Fiquem com Obrigada, Deus. Tchau, gratidão. tchau. Amém. Gostei, hein? Gostou, amiga? Gostei. Nó, ela é boa, hein? Ela é Pena que eu entrei mais tarde.